E aí pessoal, tudo certo com vocês? Vamos resolver algumas questões de Excel versão 365. Vamos ver se a primeira questão já diz o seguinte, ó. Talvez você tenha passado por Word ou vai passar por Word, tá? A banca vem cobrando o Office 365, mas com base na versão 2016. Para nós não faz muita diferença na maioria das questões, pelo menos as que eu peguei aqui, tá? Porque a banca trabalha bastante com fórmulas, com funções. Isso aqui vai ser igual em qualquer versão do Excel, tá? Como que fica a dica aqui? Qual que fica a dica aqui? Se for necessário, é bem interessante que tem algumas bancas que ela vai te citar os valores, tipo, a célula 1 está preenchida com tanto, a 2 tal. Não é o caso da VUNESP, ela vai te trazer a imagem dos valores aqui. Tu vê quais são as funções aqui, vê o que elas fazem, fica ligado no que está sendo pedido dentro, né, na referência. Se a gente tem 2 pontos, nós vamos trabalhdeixar com o intervalo. Se a gente tem ponto e vírgula, vamos trabalhar com elas separadamente. Separado, tá? E aí vai fazendo passo por passo. O mais importante é tu identificar certamente o que a função faz e quais valores ela vai utilizar. Risca, rabisca a tua prova no momento. Tu vai vendo aqui ao longo que eu vou riscar bastante e vendo. Porque se tu fazer esse passo a passo, tu vai ver que no final vai resultar num cálculo de matemática. Bem de boa, bem tranquilo, tá? Como a gente viu aqui, ó. Está somando. Vamos só identificar quais valores a gente vai pegar aqui e trabalhar com essas somas aqui, tá? Deixa eu voltar para a caneta. Aqui a gente vai um por um. A gente tem diversos parênteses aqui, então a gente vai mais do parêntese interno e vamos indo para o externo. Os parênteses internos a gente tem uma função de soma aqui, ó. A gente está abrindo e fechando esse parênteses aqui. Aqui tem outra, Ih, me perdi onde é que está abrindo e fechando. Aqui, ó, externo, e aí a gente tem essas duas somas aqui, né, ó. Esse parênteses fecha aqui, esse parênteses fecha aqui, esse parênteses fecha aqui. Então a gente tem isso tudo aqui, ó, dentro desse parênteses. A gente pode fazer isso aqui primeiro, ó. Essa soma tem um traço no meio, mas vamos fazer todas as somas aqui e a gente vai indo para o lado externo. Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Soma aqui, vamos fazer essa soma aqui, depois a gente subtrai, depois soma com mais 13, depois soma tudo. Vamos ver. Então, soma de A1 até B4, tá? Soma, não, primeiro a gente vai fazer essa soma, tá? Soma de A1 até B4, então, olha, A1 até B4. Olha o que eu falei no início, os 2 pontos primeiro. Então, soma de A1 até B4, né? Que vai dar 8 mais 2... Vamos fazer para baixo, mais fácil. 8, 9, 17, 24, 24 mais 6, 30, 32, 34, 36, 39, tá? Então, isso aqui vai dar 39. Menos... Soma de C1 até D4, ó. C1, tem 2 pontos no meio, né? Até D4. 5 mais 7, 5 mais 7, 5 mais 2 é 7, mais 4, 11, 18, 19, 21, 29, 34. Né? 39 menos 34, isso aqui vai dar 5. Vai dar 5. Mais o 3, porque a gente tem uma função de soma, só que veja que mesmo a gente tendo essa função de soma, tem a subtração no meio. Então, ele não vai somar, ele vai subtrair, ele vai fazer o que está no meio aqui. Então, 5, só resultou tudo em 5. Mais o 3 no final vai dar 8. Gabarito dessa questão, letra D de dado, tá? Se a gente tivesse um botão de soma aqui, de multiplicação, ele ia fazer essa multiplicação, ou divisão, ou subtração que tivesse aqui dentro. Como ele está numa subtração, 39 menos 34, isso aqui vai dar 5. Soma esse 3 que está aqui fora, vai dar 8.
Esse soma tá meio que de enfeite aqui, porque se a gente digitasse somente, se a gente tirar esse soma e simplesmente botar esse igual e escrever isso aqui, ia dar na mesma, tá? Então, ó, faz esse soma aqui, que deu esse 39, faz essa soma aqui, que deu os 34 aqui, que a gente achou, subtrai o que está no meio. E é igual na matemática, né? Só que na matemática a gente tem chaves, colchetes e tal. Não, aqui a gente tem só parênteses. Quando a gente faz essa subtração, a gente elimina isso aqui. E aí soma com os mais 3 no final. O mais 3 aqui no final vai dar 8, o gabarito aqui vai ser a letra D de dado, nossa primeira questão. Questão número 2. As células de uma planilha que está sendo elaborada com o auxílio do programa Excel em sua configuração padrão foram preenchidas como mostrado a seguir. Com a expressão, ó, a gente tem uma função de soma e o C. Função soma C, a gente vai somar de acordo com os valores que vão atender uma condição. Qual é o nosso valor? Qual é o nosso intervalo? De B1 até E5. Por isso que eu falei. Tem que identificar. Qual é a nossa referência no meio? A nossa referência é o intervalo, porque tem 2 pontos aqui. Risca sempre. Porque, olha, ele vai começar no B1, então. Essa aqui, a coluna A, vai ficar de fora dessa função. Risca aqui, ó. Como é que eu identifico o intervalo? Ó, B1 é a primeira célula. E5 é a última célula. Tá vendo? Ó, B1 e E5 é a última célula. Faz um retângulo entre a primeira e a última célula. Aqui vai ser o nosso intervalo de teste, onde está a nossa condição, e o intervalo de soma. Qual é a nossa condição? Isso aqui significa maior. Isso aqui significa menor. Isso aqui maior ou igual, igual ou menor, tá? Maior, menor, maior ou igual ou menor. A gente tem aqui, ó, maior ou igual que 4. Então, vai somar 2. Então, ele vai somar nesse intervalo aqui os valores que são maiores ou iguais que 4. Não vai somar 2, não vai somar 3, nenhum. 2 de novo, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Vai somar 4, 4, 6, 5, 6, 4 e 4, tá? Agora a gente soma ali, ó. Tá vendo? 4 mais 4, 8, 14, 19, 25, 29, 33. Letra D de dado o nosso gabarito. Olha, vamos ver se tem pegadinha, né? Se tu somasse aqui, ó, 4, 4 mais 5, 9, 33, 42. Ó a letra E, pegadinha de bandeja aqui, ó. Se tu não presta atenção nesse intervalo A, ele vai somar os valores maior que 4. Daí soma tudo, ó, vai dar 42. Letra E está errada aqui, ó. Não é o nosso gabarito. O nosso gabarito é a letra D de dado. Por isso que tem que ter muita atenção nos valores que a gente está trabalhando dentro da função, tá? Número 3. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel em sua configuração padrão, a fim de que um agente pudesse anotar 3 cotações distintas para cada um dos 5 itens que precisam ser comprados. O agente digitou o cabeçalho na linha 1 e digitou todos os dados das colunas A a D. Em seguida, preencheu uma fórmula na célula E2 usando a alça de preenchimento de E2, preencheu as demais de E3 a E6. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula em E2, que corresponde ao enunciado e aos dados exibidos na planilha. Então, na coluna A é o mais barato. Qual é o mais barato? O mais barato vai ser o menor valor, né? Então, por isso que todos estão preenchidos com o menor valor. O menor valor, a função menor, ela vai exibir o menor valor de acordo com uma posição. Então, qual é a sintaxe? Menor. Aqui a gente vai ter o nosso intervalo. Ponto e vírgula, o K. O K é a nossa posição. Se eu quiser o menor valor, eu vou ter aqui o nosso intervalo e o K vai ser 1, porque eu quero o primeiro menor valor. Se eu quiser o segundo menor valor, se eu estiver procurando pelo segundo mais barato, nosso intervalo e o K aqui vai ser 2. Se eu quiser o terceiro menor valor, 3. Temos também a função maior, que vai ser a mesma coisa, é o intervalo e a nossa posição aqui que a gente quer o valor.
1 para o menor valor, 2 para o segundo menor, 3 para o terceiro e assim por diante. Aqui a mesma coisa. 1 para o maior valor, 2 para o segundo maior, 3 para o terceiro maior e respectivamente. A gente tem também a função mínimo, onde a sintaxe é isso. Função mínimo, e aqui dentro a gente tem apenas nosso intervalo, que vai retornar o menor valor, valor mínimo desse intervalo aqui na nossa referência. E temos também a função máximo, que vai nos retornar o maior valor desse intervalo, tá? No caso aqui, o nosso menor, ele tem que ter esse intervalo aqui da coluna E, ponto e vírgula 1, tá? De acordo com isso aqui. Então, o menor valor 16, 18, 15, tem uns valores aleatórios aqui, né? E não tem ponto e vírgula, não. No menor valor, o nosso intervalo aqui, nossa referência, tem que ser sempre 2 pontos. Porque nesse caso, o ponto e vírgula ele vai estar separando nossos parâmetros, ele vai estar separando o intervalo da posição que a gente quer. Então, aqui nosso intervalo sempre vai ser, por isso que essa sintaxe aqui ela não existe. Menor, B2, 2.D2, até aqui está ok, mas o D2 aqui é o item 15. Não. Ele vai pegar o 15º menor, se for assim. Porque aqui... E nem sei se vai dar certo, né? Porque ele está configurado como reais. Pode ser que a função retorne erro. Tá faltando parâmetro aqui, ó. Tá faltando o parâmetro da nossa posição na letra D. Letra E, a sintaxe está errada. Sobrou para nós letra C, C de Caribe, o melhor bombom da caixa. Ó, B2 até D2, que é o nosso intervalo. Opa, é B2 até B, desculpa. B2 até D2, porque é todo o intervalo aqui, né? B2 até D2, porque é todo o intervalo e ele vai retornar o menor valor aqui. Ponto e vírgula 1, porque a gente vai retornar aqui o menor valor. Ou seja, o item 1 ele vai retornar o menor valor dessa linha, o item 2 vai retornar o menor valor dessa linha aqui, ó. E assim por diante, porque ele usou a alça de preenchimento, que vai preencher para baixo os demais, tá? Então, letra C de casa, o gabarito da questão. Outra coisa, ó, B2 até D2, porque vai pegar somente a linha 2, né? Aqui, ó. Como ele utilizou a alça de preenchimento, ele vai pegar aqui B3, 2 pontos D3, B4, 2 pontos D4, e assim por diante. A alça de preenchimento, ele vai passando para baixo, ele vai mudando essa referência para baixo, tá? Número 3, letra C de Caribe, o gabarito. Quarta questão, então temos o seguinte: considere a seguinte planilha editada no Excel do Office 365, tendo como base a versão 2016. Considerando que a fórmula foi inserida na célula A4, o resultado produzido nessa célula foi... A gente tem então aqui, ó, 4 multiplicado A1 mais C1, traço soma de B1 até B3, tá? A gente vai fazer primeiramente isso, que está entre parênteses, né? Então, nossa ordem hierárquica aqui, ó, primeiro parênteses, depois multiplicação e divisão, se houver, depois soma e subtração. A gente faz aqui o que está entre parênteses, multiplica pelo 4, depois faz a subtração dessa soma, tá? Então, olha, A1 mais o C1, A1 mais o C1. Isso aqui vai ser 4 multiplicado por A1 mais o C1, 1 mais 3 é 4. Isso aqui vai dar 16, ou seja, tudo isso aqui vai dar 16. Traço a soma de B1 até B3. Olha os dois pontos aqui no meio, né? B1 até B3. 2 mais 5, 7, mais 8, 15. Eliminamos essa soma. Sobra, por último, aqui a nossa subtração. 16 menos 15, então, isso aqui vai dar 1. Gabarito dessa questão, letra A de acertamos. Questão número 5. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o valor retornado pela fórmula maior. E aqui a gente tem um menor aqui no meio e tal, adicionado na célula A5. A gente vai ter que fazer isso aqui de dentro para fora, ó. Primeiro a gente faz isso aqui e depois a gente faz... Lembra do que eu falei aqui, ó? Qual era a nossa sintaxe? Vamos ver se ainda está escrito aqui, ó. Olha a nossa sintaxe da função menor. É o nosso intervalo e aqui o k, a nossa posição que a gente quer. Só que aqui o nosso k já é uma função de menor.
Então, a gente vai ter que fazer essa função de menor para ver qual vai ser a nossa posição aqui. Ok? E ele está pedindo o quinto, ó. Qual é o nosso intervalo? De A1 até C3. De A1 até C3. Isso aqui. Esse resultado aqui vai ser o nosso K, vai ser a nossa posição do valor. Ó, vai ser o nosso parâmetro aqui, tá? Vamos lá, então. Opa, voltei demais. Aqui. Menor de A1 até C3, só que ele quer o quinto menor nesse intervalo de A1 até C3. Então, vamos botar em ordem crescente, né? Em roll. Então, olha, 1, 2, 2, porque a gente tem duas vezes o número 2, 3, 3, 4, 4 e o 5 uma vez. 4, 4 e o 5 uma vez. Isso, né? 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele está querendo, ó, nesse intervalo de A1 até C3, colocamos em roll, em ordem crescente do menor para o maior, e ele está querendo o quinto menor. Então, o quinto menor vai ser, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto menor. Isso significa que isso aqui é a mesma coisa que isso, ó, maior de A1, 2 pontos, C4, ponto e vírgula, 3. Tá? É a mesma coisa, porque o nosso resultado do nosso menor foi 3. Então, essa função ela vai pegar o maior de A1 até C4, o terceiro maior. Vamos lá. Vou apagar aqui, né? Porque agora eu vou botar outro roll. Agora vai ser mais números. Então, vamos fazer assim, ó. Já que ele vai pegar do maior, o nosso roll eu vou fazer ele do maior para o menor. E ele vai querer o 3. Então, ó. 1, 2, 3. Nem vou pegar todos os valores, vamos ganhar um pouco de tempo. É de A1 até C4, então vai pegar todo esse intervalo aqui, ó, de A1 até C4. O maior valor é 5 duas vezes. Né? 1, 2, 3, não tem menor valor maior que 5. Duas vezes. 5. Depois do 5 é o 4. E vai duas vezes também o 4. 3 vezes, ó. 4, 4, 4. Mas nisso eu já descobri qual é o nosso terceiro maior, que é o número 4. Letra D de dado gabarito da questão. Veja? Então facilita, né? A gente faz o do meio aqui, a gente começa pelo mais central aqui, ó, do meio, e vai expandindo para fora. Então a gente fez a nossa função de menor, de A1 até C3, o resultado foi 3. Já apaguei anteriormente, né? Tu pode voltar no vídeo aí. E aqui a nossa função de maior, que facilitou bastante, né, para nós aqui, né? Vindo primeiramente do maior para o menor. Então ele pediu o terceiro maior aqui. Letra D de dado gabarito da nossa questão. Não precisou eu ver todos os valores aqui, a gente já descobriu logo de cara aqui. Questão número 6. No Excel presente no Microsoft 365, tendo como referência a versão 2016, uma planilha possui as células A1, A2 e A3, com os seguintes conteúdos sem as aspas. Tá? A1 casa, A2 DE, A3 barro. Na célula B1 está presente a seguinte fórmula, concatenar A1, A2 e A3. Assinale a alternativa que apresenta o resultado produzido de B1. Vai ser casa de barro, tudo junto o resultado. A função concatenar, ele vai juntar tudo. Tá? Então, vejam que a gente tem casa de barro, tem tudo junto e tem com espaço. Mas vejam que depois da aspas, a gente não tem espaço. Tá? A aspa está representando aqui onde inicia e termina o nosso termo. Ele não está em casa, espaço, aspas. Não, ele tem casa, letra A, aspa. Por isso que não tem espaço. Se tivesse casa e tivesse um espacinho entre a palavra A e a aspa, aí sim. Aí poderia ter espaço nessa frase aqui da letra D. Como a gente vê aqui, ó, não tem espaço aqui, não tem espaço aqui, não tem espaço aqui, vai juntar casa de barro tudo junto sem nenhum espaço.
Letra B de bola, o gabarito da nossa questão número 6. Na versão 365, a versão mais recente, a gente tem também a função concat. Porque o concatenar, a função, ela só aceita assim com ponto e vírgula. E se eu quiser digitar A1, dois pontos, A3, a função concatenar ele não aceita aqui como referência A1, dois pontos, A3. Eu tenho que usar a função concat, A1, dois pontos, A3. Mas, como ele está pedindo aqui a versão 2016, a versão 2016 não tem suporte para essa função concat, é somente para a versão 365 mais recente. Agora de 2024, 2025, aceita concat, tá? Aqui. Letra B de bola, o gabarito. Mas como a gente está vendo o padrão, a banca vem pedindo a versão 2016, a referência de 2016, então, só apenas para acrescentar aqui essa informação. Questão número 7. Foi criada a seguinte planilha no Excel, presente no 365, aquela coisa toda, em português, configuração padrão. Posteriormente, na célula A4, foi inserida a seguinte fórmula. A gente tem um C e um OU. E aí, não sei, dependendo da prova de vocês, talvez caia raciocínio lógico, talvez não. E às vezes cai aquele raciocínio lógico mais de sequência de figuras, palavras, então não cai necessariamente as tabelas verdade, né? Mas, no conectivo OU, a gente vai ter dois ou mais testes, né? E o resultado final vai ser verdadeiro se pelo menos um dos testes for verdadeiro. Então, olha só. A gente tem aqui o nosso teste. A gente tem nossos dois testes aqui, ó. Porque é o ou, né? A1 maior que A2 ou A3 maior que A1. Se isso aqui for verdadeiro, vai fazer isso. Se for falso, vai fazer isso. Tá? Então, ó, se ou A1 maior que A2. A1, A2. 1 maior que 2 vai ser falso, né? Então, isso aqui a gente tem como falso. A3 maior que A1, A3, que é 8, maior que A1, isso aqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro, não, desculpa, primeiro vem falso. Falso ou verdadeiro, o resultado disso vai ser verdadeiro. Sendo assim, a nossa função C vai fazer isso aqui. Soma B1, C3 e A2. Então, a gente tem aqui, ó, soma B1, C3 e A2. Vai somar 2 mais 2, 4, mais 8, 12. Gabarito vai ser letra A aqui. Tá? Então, olha só, a gente tem o nosso teste OU. A gente tem aqui também um E, tá? Mas vamos falar do OU. A gente tem dois testes, o nosso teste 1 e o nosso teste 2. O nosso teste 1 foi falso, porque A1 não é maior que A2. Ó, A1 é menor que A2, então falso. Nosso segundo teste aqui, A3 maior que A1, foi verdadeiro, porque sim, A3 é maior que A1, verdadeiro, né? 8 é maior que 1, verdadeiro. Sendo assim, a gente fez aqui, ó, verdadeiro. Se fosse falso, olha, o Vunesp provavelmente colocou como pegadinha. Vou até mudar de cor para a gente enxergar melhor. B1, ó, B1 de novo, com C3, com A2. Vai dar o mesmo resultado? Sério isso? Olha só, agora que eu vi, eles utilizaram a mesma referência. Independente se fosse verdadeiro ou falso, e a gente ia para o mesmo resultado, ó. É a mesma soma, B1, B1, C3, C3, A2, A2. Independente. Né? Mas aqui poderia ser outra soma. Ah, não. Espera aí que aqui é 2 pontos. Opa! Não é a mesma. Aqui é 2 pontos. Então é diferente. Ó, B1, 2 pontos C3. Ah, ia pegar muito mais valores. Tu ia passar mais trabalho se tu errasse essa questão, ó. Porque ele ia somar de B1 até C3 e depois somaria com A2. Aí sim, ó. Tem 2 pontos aqui, ó. Então, ó, 2 mais 3, 5. 9. 5, 9. 14. 21.
29, 29 mais 2, 31. Seria a letra B, se tu fosse pelo caminho errado, ó. A VUNESP sempre coloca a alternativa errada, né? Se tu seguir o lado errado da questão, ele coloca o resultado ali. Mas, né, letra A. O que eu ia falar aqui, a gente tem também no lugar do ou, poderemos utilizar o E. Só que no E, os dois testes têm que ser verdadeiro para o resultado final ser verdadeiro. Ou seja, se a gente tivesse um E aqui, o nosso resultado seria 31, porque ó, no E, falso com verdadeiro, o resultado final é falso. A gente cairia aqui. Né? Para o resultado do E ser verdadeiro, tem que ser os dois testes verdadeiros aqui. Tá? Sétima questão, então, letra A, questão trabalhosa, né? Complicadinha da banca VUNESP. Oitava questão, vamos voltar para a nossa cor vermelha aqui. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração original. Um usuário inseriu na célula C1 a função cerro A1/B1, ponto e vírgula 1. Depois clicou com o botão principal do mouse na alça de preenchimento na célula C1, sem soltar o botão do mouse e arrastou até a célula C5 quando finalmente soltou o botão principal do mouse. Ou seja, ele digitou aqui essa função, depois soltou com o botão principal e arrastou. Então, olha só, essa cerro A1 e B1, a função cerro, ela vai exibir uma mensagem de erro caso o resultado seja errado. Então, olha, 1 dividido por 0, não existe divisão por 0, né? Então, o resultado vai ser 1 aqui. Não existe divisão por 0. Vamos fazer no Excel aqui na prática. Ó, 1, 0, igual. Isso aqui dividido por 0. Ele vai apresentar um erro padrão aqui, ó, de divisão por 0. Mas se eu fizer isso aqui, ó, cerro, isso aqui dividido por isso, ponto e vírgula 1. Se isso aqui der erro, ele vai exibir 1, ele não vai exibir esse erro aqui. Tá? Mas, se não der erro, ele vai exibir o resultado que tem que ser. Por exemplo, aqui, ó, 0 e 1. O resultado é 0. Tá? Então, a gente não tem divisão por 0. 1 por 0 é um erro de divisão, não existe. Mas agora, 0 por 1, o resultado é 0. Então, olha só, ele digitou aqui o cerro, A1/B1, aqui, e ele arrastou a alça. Quer dizer que esse A1/B1, ele vai fazer aqui, ó, A2/B2, ele vai fazer essa linha aqui, ó. A2/B2, A3/B3, A4/B4 e assim por diante. Então, ó, basicamente o que ele vai fazer? Vai dividir esse por esse sempre, ó. Sempre vai dividir esse por esse. Ó, A1/B1. Quando a gente arrastar para baixo, o 1 vai virar 2, vai virar 3 e assim por diante, ó. A2/B2, A3/B3. Sempre vai mudar, não vai mudar a coluna, porque a gente está arrastando para baixo, não está arrastando para o lado, né? Onde for mensagem de erro, ele vai exibir 1. E onde não for erro, ele vai exibir a mensagem normal. Então, aqui, ó, 1 dividido por 0 não existe. Então, seria aquele erro padrão, né? Div barra... Seria esse erro. Mas, se erro, quando der erro, ele vai exibir o 1. Então, isso aqui vai dar 1. Nisso, já eliminamos letra C, letra D. Ó, 0 dividido por 1, isso aqui vai dar 0. Já eliminamos letra B, letra E. Já achamos o nosso gabarito, letra A. Já achamos na segunda. Se isso acontecer contigo, né? Se isso acontecer contigo na tua prova, tu achou a letra A, foi assim eliminando as alternativas que desse errada, que não contemplasse ali. Na segunda tu já achou, bota a letra A, segue o baile. Se tu tem certeza da resposta que tu fez até agora, é isso, tu já eliminou as outras e tu já achou o gabarito, segue o baile, tá? Então as outras vão dar o seguinte, ó. Vai dar 1 dividido por 1 é 1. 0 dividido por 0 é 1. E, não, isso. E 0 dividido por menos 1 vai dar 0, porque 0 multiplicado por menos 1 é 0. Né? Então, letra A, o gabarito da questão.
A questão aqui, né, ela só vai exibir esse 1 aqui se for erro aqui, né? Se tiver alguma mensagem de erro, vai exibir esse erro aqui. A questão ela dificulta um pouco porque a mensagem a ser exibida é 1 e a gente tem divisão aqui que vai dar 1, né? Então fica meio confuso assim e tal. Mas a VUNESP é VUNESP. É padrão da VUNESP fazer coisas para tentar confundir a gente, tá? Então, a última questão aqui da nossa aulinha é a letra A de acertamos, tá? E com essa questão, então, a gente encerra aqui a nossa resolução de questões de Excel para a Banca VUNESP. Tá aqui na tela meu Instagram, me segue lá no Instagram, manda tua mensagem no privado em caso de dúvidas. Estou à disposição de vocês, até mais e bons estudos.